Nesse vídeo eu analiso carteiras de seguidores, então se você quiser ter a sua carteira analisada, acesse aqui a página de links que tem justamente um botão para um formulário em que você vai preencher detalhando ali as especificações da sua carteira e a sua situação patrimonial e familiar para eu entender melhor. Se você se interessa por isso também, agora dia 22 de março nós teríamos um evento que se chama Masterclass Renda Global. Não é um evento gratuito, é um evento focado para poucas pessoas de fato interessadas em blindar o capital, em gerar riqueza, em ter uma rentabilidade maior no exterior, principalmente com maior segurança. Será um evento profundo de 4 horas comigo, num sábado, 9 horas da manhã, dia 22 de março agora. Então não perde a oportunidade, basta você acessar aqui o link da descrição. Então, indo direto para o nosso conteúdo, eu perguntei qual é o seu momento de vida. Ela respondeu que tem 38 anos, ela é psicóloga, casada, mãe de um menino de 2 anos. Então, parabéns aí pelo filho. Tem um concurso público de 20 horas, bem interessante, permite, né, que faça alguma outra atividade. E trabalho no meu consultório próprio nos demais horários. Ótimo, muito bom, diversificando aqui fontes de renda. Temos casa, consultório e 2 carros próprios e todos pagos. Excelente, né? Com essa idade até tá muito bem ter consultório, pago casa própria, muito bem. Meu marido é advogado. Nós dois temos seguro de vida, seguro dos carros e da casa, reserva de emergência referente a 13 meses do nosso custo total. Até interessante porque além do concurso ainda você tem outra fonte de renda que é o seu consultório e ainda assim você tem uma reserva razoável de 13 meses, né? Também contribuímos com o INSS sobre o salário mínimo, só para garantir algo em relação a doenças e porque menos que o mínimo não poderemos receber, de fato, né? Mas assim, eu não sei exatamente, mas se você tem um consultório de trabalho e você tem um concurso, com certeza você já seria obrigado a declarar mais do que o mínimo, tá? Mas enfim, não sei, o seu marido é advogado, teoricamente, não sei exatamente quanto ele recebe, se for pela empresa também normalmente pode ser um salário mínimo. Aí eu perguntei quais os maiores desejos na vida. Ele menciona que o objetivo financeiro é a independência financeira em 2038, ganhando 20 mil por mês. Então aqui é interessante, né? 2038, considerando agora, né? Daqui a 13 anos, nós vamos fazer o cálculo para ver se ela vai conseguir juntar este capital, né? Faça aportes mensais de 10 mil por mês. Então ela aporta 10 mil e ela vai querer uma renda de 20 mil daqui a 13 anos, vamos ver isso. Eu perguntei quais os maiores receios, ela menciona: no que estou buscando aqui é não conseguir uma independência financeira, pois não tenho certeza da alocação dos meus ativos. É importante fazer uma diferença, né, da sua capacidade de aporte e da alocação dos seus ativos. Muitas vezes, mesmo que você tenha uma alocação muito mais rentável, não necessariamente você vai atingir o seu objetivo financeiro porque ele estava numa meta inalcançável frente ao seu aporte. Antes de nós passarmos para a simulação, eu vou observar os ativos que ela tem aqui para comentar com você. Qual a sua carteira para ser comentada? Ela tem 475 mil reais investidos. Metade desse valor está indo no Tesouro Direto, pois meu custo de vida é alto e tem uma reserva de emergência de 13 meses. Perfeito. Então, 187 mil como reserva no Tesouro Selic e 20 mil no Tesouro IPCA+. Tudo bem. Aí ela tem 18% em CDB, ou seja, que ela já tem bastante coisa em renda fixa, né? Então, 50% mais 18 aqui dá 68% em renda fixa. Em ações, tenho 25% da carteira, metade em stock picking, pois estava seguindo a AGF, o método Barsi, etc. Enfim, tem algumas alocações aqui mais voltadas em empresas de elétricas, né, de saneamento, que o pessoal fala, e o restante perfeito aqui em ações americanas, com o fundo IVVB11 e ações globais com o WRLD11. Portanto, uma carteira totalmente aqui em ativos negociados no Brasil, sendo uma parcela global, tá? Então, aqui desses 25%, deve ter aproximadamente metade, ali 12 que ela mencionou, né? 12 a 13% de maneira global. É um percentual muito baixo, tá? 12% globalmente falando, para uma carteira que pretende gerar uma aposentadoria segura no longo prazo, é um percentual muito baixo. Esse percentual tem que aumentar bastante, de 12 além disso. Aí ela menciona que tem 10% em fundos de investimento. Este estou saindo aos poucos, pois foi logo que iniciei a carteira e foi dica da corretora. Bom, veja, quando você fala que você investe em fundo de investimento, eu não tenho a mínima ideia, tá, do que se trata. Não sei se é fundo multimercado, se é fundo de ação, se é fundo de ação global, se é fundo de renda fixa, de crédito privado, de crédito público, eu não sei, tá? Então fica aqui um pouco fluido, né? Aqui basicamente essa recomendação. E também 6% em previdência, que é a mesma coisa. Previdência privada é um fundo, também pode investir em qualquer coisa. Eu acho bom que você invista em previdência, no caso, no que se refere à parte tributária,
considerando que você tem um consultório que talvez você receba via PJ, aí você não tem muito o que abater, mas via concurso você recebe ali pela tabela progressiva do imposto de renda. Então, se você receber e puder abater a sua base de cálculo para deixar de pagar 27,5% sobre o que você recebe de imposto, né, podendo aportar ali em um PGBL em Previdência, faz bastante sentido. Obviamente, não adianta investir em um fundo ruim, um fundo caro, né? Mas, dito isso, o PGBL em si é bom, tá? Além dessa carteira, na parte internacional, tenho cerca de 20 mil reais no VO e no VT. 20 mil reais dessa carteira aqui de quase 500 mil daria ali aproximadamente 4, 5%. Com a mudança de tributação dos Estados Unidos neste ano e devido ao meu receio, caso eu faleça, com a parte de herança nos Estados Unidos, eu acabo aportando menos. Bom, assim, você pode evitar essa questão de tributação de herança nos Estados Unidos investindo em fundos que não são americanos, ou fundos europeus, né? Ou eventualmente até via uma offshore. O meu objetivo é ficar 50% em renda fixa no Brasil e 50% em ETFs, mas é uma troca gradual que estou fazendo, priorizando focar os novos aportes nos ETFs do que vender outras posições. Tudo bem, isso é racional, não vejo muito problema. Lembrando que a sua carteira sempre tem que ser uma evolução, tá? Mas se você não se sente muito segura com renda variável, prefere mais renda fixa, até porque você deseja ter aqui uma segurança maior, né? Até na sua reserva de emergência, sua reserva de uma necessidade profissional, tudo bem você ter um percentual maior, que você quer colocar 50%, para uma carteira que não é muito grande, é até razoável, né? Seria ali 200, 300, até 400 mil reais. Mas à medida em que o seu patrimônio aumenta, chega em 1 milhão, 2, 3, 4 milhões, você manter 1, 2 milhões no Brasil é bastante coisa, tá? Então você tem que pensar se realmente vale a pena você ter um capital tão relevante assim, confiando, né, na macroeconomia brasileira. Dito isso, o que eu posso falar para você em relação à carteira em si, claramente é aumentar esse percentual no exterior, né, que você mencionou que tinha 11%, que tinha 12% no IVVB11 mais no WRLD, e também aumentar aqui esses 4, 5% que você tem direto no exterior, tá? Sobre os fundos de previdência, apoio para você reduzir o imposto e atrasar o imposto que você tem que pagar, mas precisa ser em PGBL se você tiver de fato ali renda para ser deduzida, tá? Então esse ponto ele é bem importante aqui. Fundos de investimento sempre, caso você invista em algum sempre, o mais passivo possível, o mais barato possível, taxas acima de 0,5% já são caros, tá? Então leve isso em consideração. Previdência ainda assim dá para fazer uma exceção para 0,7%, 0,8% ao ano, porque lhe dá um benefício fiscal bem maior do que isso, de 1,5%, 2% ao ano, dependendo do nível da inflação e do imposto que você paga, então vale a pena pagar uma taxa um pouquinho maior para ter este benefício fiscal. Quando nós vamos para a carteira em si, tá? Você mencionou que aporta 10 mil reais por mês, que já tem 475 mil reais investidos. Vou pressupor aqui de maneira preliminar 6% de rentabilidade acima da inflação, sem inflação, para nós vermos como é que fica, tá? Hoje você tem 38 anos, né? E você deseja saber como é que vai ficar lá até os seus 50 anos aproximadamente, não é isso? 50, 51 anos aproximadamente. Nesse caso, com essas premissas que eu utilizei aqui, você teria juntado aproximadamente de 3 a 3,2 milhões de reais com ou sem pagamento de imposto, o que daria para você uma renda de R$ 10.300 por mês, muito abaixo do que você deseja de uma renda de 20 mil reais por mês, ou seja, é bem insuficiente. Ah, mas Otávio, se eu melhorar minha carteira, não tenho como chegar no que eu quero? Bom, se eu passar aqui de uma rentabilidade real acima da inflação de 6 para 12, o que é tecnicamente impossível de você conseguir, tá? Você não vai conseguir 12% acima da inflação. Ainda assim, você chegaria ali em 4,9, 5,4 milhões de reais daqui a 12, 13 anos, o que geraria para você uma renda de 16 mil, ou seja, mesmo numa hipótese absolutamente surreal, você não chegaria, tá? Então, assim, se eu colocar um otimismo muito grande, eu colocar 8% acima da inflação, você chegaria numa renda de 12 mil reais mensais. Você precisaria, tá? Você precisaria aportar o seu aporte para algo mais próximo de 15 mil, aliás, até um pouco mais, vamos colocar aqui 18 mil reais, não, vamos para 20 mil reais mensais. Aí sim, se você aportar 20 mil reais mensais pelos próximos 12, 13 anos, você chegaria com 6 milhões a 6,4 milhões de reais bruto ou líquido, o que daria para você uma renda de 20 mil reais mensais, aportando 20 mil por mês. Por quê? Porque você parte de um patrimônio relativamente baixo, tá? De 475 mil reais. Aqui eu não vou simular outros valores que você poderia começar a aportar, porque você mencionou que não tem esses valores, tá? Você mencionou que tem casa própria e consultório, mas você não vai querer vender e não vale a pena normalmente, tá? Saliento que, portanto, você precisa aportar mais, tá? Para aportar mais, ou você trabalha mais e consegue ter uma renda maior,
ou eventualmente o seu esposo que trabalha com o escritório também empreende, consegue eventualmente aportar mais, ou também, eventualmente, cortar gastos. Mas aí você mencionou que tem um padrão de vida alto, eu não sei exatamente o quanto você pode cortar. Você tem carros ali quitados, não sei exatamente o nível desses carros, o gasto que eles dão, mas respondendo para você o que você deseja, que é daqui a 13 anos viver com 20 mil por mês, você precisa aportar 20 mil por mês a partir de agora. Ah, mas Otávio, se eu estender para até os meus 60 anos de idade. Aí beleza, se você aportar 10 mil por mês até os seus 60 anos de idade, daqui a 22 anos, aí você chega ali na casa dos 27 mil reais de renda, ou 8 mil, de 8,3 a 9 milhões de reais bruto ou líquido, né? Ou ali, se você quiser esperar um pouco mais, ao invés de querer se aposentar ali aos 50 anos, querer ali aos 56, 57, 5 anos a mais, você também chega nesses 20 mil por mês com uma renda ali de 5,8, com um capital, né, de 5,8 a 6,3 milhões de reais aproximadamente. Isso aqui tudo já ajustado pela inflação. Se eu colocar isso aqui pressupondo, né, uma rentabilidade alta. Se eu voltar aqui e colocar algo um pouco mais factível, por exemplo, uma rentabilidade real de 5% ao ano, aí você já precisaria aguardar novamente lá até os 61, 62 anos, aportando 10 mil por mês para ter a renda que você deseja, tá? E se eu colocar a inflação de 6%, não ia mudar muita coisa, ia teoricamente atrasar um ano, teoricamente, sua renda ia diminuir um pouco, em valores futuros, né, daqui a 23 anos, seria valores realmente que nós não temos muita compreensão, entre 21 e 24 milhões de reais, uma renda de 72 mil reais, mas que ajustado pela inflação hoje, seria equivalente ao que você mencionou, 19 e 20 mil reais por mês aproximadamente, tá? Então, eu fiz essa simulação aqui com você para alinhar as expectativas de que não basta você, em 12 anos, aportar somente 10 mil por mês, porque você vai precisar de 6 milhões de reais para conseguir ter essa renda que você deseja. E você não vai conseguir essa renda em 12 anos aportando 10 mil por mês, tá? Eu fiz essa simulação aqui para mostrar para você que em 12 anos, 12, 13 anos, você não vai conseguir ter a renda que você deseja aportando somente 10 mil. Você precisará esperar mais ou aportar mais, tá? Então, só para deixar bem claro esse ponto aqui, e nem adianta você ter uma rentabilidade muito superior, porque não vai fazer uma diferença tão significativa assim para você, certo? Então, se você deseja estruturar uma carteira com renda em dólar, em euro, com blindagem, com base estatística e acadêmica que existe desde os anos 60, em que eu vou mostrar em detalhes para você, agora nós teremos dia 22 de março a nossa Masterclass Renda Global, em que eu mostro para você justamente como diversificar os seus investimentos, construir riqueza, blindar o capital no exterior. Será um sábado durante 4 horas profundas comigo, em que eu vou estruturar uma carteira com você, mostrar tudo passo a passo, para você sair de lá com a carteira montada, tá? Então aí você vem aqui, você pode clicar no link da descrição e aqui você pode escolher o seu ingresso, lembrando que não é um evento gratuito, é um evento profundo comigo que você já vai ter ali todo passo a passo estruturado para você sair investindo. Perfeito? Então não perde a oportunidade. Pô, eu nunca fiz esse tipo de evento, então fica a oportunidade para você. Irei responder as suas dúvidas em um grupo fechado comigo, né, numa sala no Zoom. Então vai ser muito interessante, vai ser muito bacana, não perca a oportunidade. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam investir no exterior, investir com renda em moeda forte, em dólar, em euro, em várias outras moedas também, certo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!